Flit por dentro de hoje vai trazer a polêmica da MP 1227 sobre o PIS/COFINS limitação de créditos. Então, olha só, o Congresso ele devolveu a medida 1227 ao governo, por quê? Ela restringia a compensação de créditos de PIS/COFINS. Mas existiu uma série de confusões e nós fomos aí muito questionados, né, consultados pelos clientes. Paulo, a MP então ela vai restringir a compensação do PIS/COFINS? É isso? Agora eu não posso mais compensar o saldo credor de um mês com o outro? Pessoas pensaram a respeito disso. Eu queria dar uma explicação geral para você entender. O que essa medida provisória pretendia? Ela pretendia algo que talvez você nem conheça ou tenha ciência. Você poderia antes, ou seja, atualmente você pode, que a medida não passou, então eu estou com uma apuração credora de PIS/COFINS. Isso é para quem está no lucro real. Então eu tive mais créditos do que débito. E isso você pode transferir para o próximo mês e se houver um pagamento ou um débito maior no outro mês, a diferença você tem que pagar. Mas há empresas, eu tenho uma locadora aqui na nossa carteira, que o crédito é constante, ela fica lá 1 ano, 2 anos sem pagar PIS/COFINS. Então o que você podia fazer? Você pegava esse crédito, fazia uma compensação com o imposto de renda na fonte, com até INSS da folha. Você sabia disso? A folha de pagamento hoje faz parte do e-social e é uma guia federal, então você consegue fazer a compensação. O que o governo pretendia com isso? Primeiro, cessar. Se você tem crédito de PIS/COFINS, você não pode compensar com outros impostos. Ou seja, você ia ter que pagar, né? Ou ficar acumulando esse crédito. Outra coisa, ele afetou a questão judicial, que é o prazo prescricional ou o prazo para que se entre em vigor uma nova lei, tá? Então isso causou uma certa polêmica. O governo queria que entrasse praticamente no mesmo dia, né? E aí essa medida não foi aprovada pelo Congresso. Uma outra coisa que aí impacta um pouquinho mais, além de você poder compensar, você pode pedir dinheiro de volta. É algo que geralmente as locadoras têm medo, a gente também não aconselha, mas dependendo da qualidade do seu crédito, por que não? Então o governo quis travar isso também, não permitindo que você pegasse o dinheiro, o cheque de volta. Então, duas coisas: compensar PIS/COFINS credor com outros impostos federais ou pedir o dinheiro de volta. A medida fala disso, ela não trata de apuração mensal normal do seu PIS/COFINS. Eu tive uma locadora que perguntou: Paulo, agora eu vou ter que formar novamente o meu preço, porque o meu preço vai aumentar. Nada muda na sua apuração, não muda nada. Se você, inclusive, paga todo mês o PIS/COFINS, essa medida não afeta você. Agora, se há aí, por exemplo, locadores que têm laudo de depreciação acelerada, que é um baita de um instrumento que a gente, inclusive, faz, gera crédito ou pouco débito. Essas locadoras, elas estavam impedidas de fazer compensação e ressarcimento. Mas calma lá, não comemore, tá? A matéria aqui fala que o Rodrigo Pacheco, presidente lá do Congresso, muito bem tomada a decisão dele, devolveu porque há insegurança jurídica e confisco. Olha só, ele está dizendo que você não pode fazer isso do jeito que foi escrito. Então isso volta para a equipe do governo e agora a gente vai ver o que vai acontecer. O que o governo pretendia com isso? As contas públicas estão estouradas, você está vendo aí. Então ele queria travar. Você lembra daquela medida, é um pouco antiga, 1993, e ela vigora até hoje, que é a limitação de compensação dos prejuízos fiscais em 30%? Ela existe até hoje. É mais ou menos isso que o governo pretendia. Fazer uma cessação ou uma liquidação, ou alguma coisa nesse sentido, para que você não fique aí sem pagar impostos. Se você tem saldo, esse saldo não lhe pertence. Pasme, é mais ou menos isso. Então, fica aqui o nosso Flit por dentro para que você não tenha mais confusões a respeito. Vamos para cima.